povo está te esperando aqui. Eu estava com problema de rins, cálculo renal, no soro, rapidamente, abri lá e... Era para sair 8 horas da noite, saí 6. Saí meio zonzo. Cheguei em casa, tomei um banho, coloquei um terno, fui para a igreja. Cheguei lá, preguei, acabei de cantar, pregar. Ele disse, ainda bem que você não faltou, hein? Ele não perguntou o que eu passei. Ali eu senti que não valia o ser humano, o que valia era apenas o dom. Então, quando eu disse, está passando mal, minha pergunta é, então, cuide da saúde, que haverá outra oportunidade. E assim foi. Eu gostaria de que vocês, vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Nós ainda estamos sobre o som profético. E eu quero falar de Apocalipse 3, a palavra do Senhor, do versículo 14 ao 22. Mas propriamente é o versículo 22, mas eu não posso deixar de ler o contexto para que vocês entendam. Ao anjo da igreja de Laodiceia, que escreve, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto e diz, amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho que te de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes branca, para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com um colírio, para que vejas. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? O que? Então olhe para o irmão e diga, presta atenção, hein? Sentai-vos. Ao som de muitas águas era o tema, e foi o tema sugerido da conferência passada. E ao pensar na voz, e nós falamos no domingo passado sobre o Salmo 29, o poder da voz do Senhor. Como é que ela trabalha e como é que ela exerce sobre nós o controle. E eu falei na ocasião da voz poderosa, da voz que no meio do turbilhão continua controlando e exercendo todo o seu poder. Mas quando me deparo hoje diante desse texto, fala das 7 igrejas do Apocalipse, todas elas que receberam de Jesus uma advertência. Apenas uma igreja, 2 igrejas são elogiadas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Portanto, João recebe para as 7 igrejas. Alguém pode entender que são 7 períodos, outros interpretam de outra forma, mas eu sou do consenso de que estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é da igreja do tempo moderno, do secularismo, da igreja do relativismo, da igreja do humanismo também. Por quê? Primeira coisa que precisamos considerar, o versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz, o amém. Então quem é que está escrevendo? Quem vai ditar para esta igreja é o amém. A palavra amém significa confirmado, assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. Então quem está escrevendo é alguém que se propõe a relatar aquilo que sabe melhor do que eu
e do que você. Diz assim, amém, testemunha fiel, verdadeira. O princípio da criação de Deus é o próprio Cristo que está dizendo para o pastor daquela igreja as dificuldades que ele tem. O problema desta igreja não é o problema da igreja de Éfeso, da questão dos nicolaítas, do problema do espírito de Jezabel. Esta igreja não sofre, portanto, nenhuma ameaça quanto à sua doutrina, quanto às verdades que estavam nela, intrínseca, mas o problema desta igreja vai muito mais além do que possamos imaginar. E ele começa a dizer, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Versículo 15, eu sei as tuas obras. Então é confortante dizer que antes do irmão te conhecer, quem te conhece mesmo é Deus. Quem sabe quem você é Deus. Ele conhece não só as tuas obras, mas as intenções pelas quais move as suas obras. Então ele está dizendo, eu sei as tuas obras. E aí quando a gente começa a pensar no Jesus que prescruta, que conhece, do capítulo de número 2, como chama de fogo, que prescruta, que conhece. E o Salmo 139, há alguns verbos muito interessantes. Quando ele diz no Salmo 139, no versículo de número 2 e 3, veja o que diz o salmista quanto à onisciência de Deus. Ele diz assim, tu conheces meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. 3, cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. 4, sem que haja palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conhece. Numa outra versão diz, tu conheces, tu sabes e tu entende. Diga comigo, tu conhece, tu entende. Vamos melhor, tu conhece, tu sabes e tu entende. Esse Deus que prescruta, que conhece, que sabe, ele está dizendo, eu sei. Antes de qualquer pessoa falar de você ou falar com você, eu já te conheço. Teve um profeta que disse, não Senhor, eu não sei nem falar. Jeremias, nem adianta você falar isso, que tu é uma criança, porque antes de tu existir, no ventre da tua mãe, eu te conheci e te dei as nações por profeta. Isso é confortador, saber que há um Deus que me conhece, há um Deus que sabe quem eu sou. Então a nossa preocupação é que muitas vezes a gente fica preocupado com aquelas pessoas que acham que conhecem a gente, mas quem conhece mesmo é o Senhor, e isso é confortador. Apocalipse 3, versículo de número 15 diz, eu conheço, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. É uma vida indefinida. E o morno, e aí tem toda uma questão geográfica para explicar isso, que era as águas termais. De um lado águas frias, do outro lado águas quentes, mas havia um oduto que levava exatamente às águas termais, que era morna, e ninguém consegue beber água morna. Já tentou? Ajuda na questão do vômito, mas ele diz assim, se você fosse frio, eu suportaria. Se você fosse quente, e aí eu estava estudando sobre a questão da inteligência artificial. E aí eu procurei lá como que é o nome do aplicativo da inteligência? Chat GPT. E aí eu fui lá. E eu conversei com a inteligência artificial. E eu digo, me explica aí a igreja original e a igreja artificial. Aí ele disse, essas informações eu não tenho. Aí eu melhorei a pergunta. Todas as vezes que você melhora a pergunta, a resposta vai a contento. Aí eu fiquei pensando que em algum tempo atrás, quando se falava de algo artificial, era algo que nos provocava e dizia assim, eu não quero nada artificial. Eu não quero comer, por exemplo, eu tenho o hábito quase nunca de comer nada que esquenta no micro-ondas, porque eu digo, eu não acredito nesse negócio, isso aí queima os elementos, né? Queima os ingredientes, as vitaminas. Eu não quero comida de micro-ondas. Quando eu vou num lugar que alguém já vem com um prato pronto, eu digo, já sei,
põe no micro-ondas. Veio quentinho. E isso acontece muito. Eu sou de um tempo que eu estava na igreja e de repente a irmã, no círculo de oração, se levantou. E ela se levantou chorando e disse: eu estou aqui para dizer e para denunciar ao pastor. E o pastor ficou assustado. Eu lembro como se fosse hoje. E o pastor disse: o que é que a irmã vai denunciar? Aí tinha umas plantas artificiais na parede. Deus não está se agradando daquelas rosas artificiais. E o pastor diz: arranca da parede. Arrancou da parede. Se tiver que colocar, tem que colocar plantas de verdade, porque Deus não quer nada artificial. Eu falei: eita Jesus Cristo, eu era menino nessa época. Hoje o artificial se tornou tão real e tão importante, que nesse mundo digitalizado, o artificial assume um papel tão preponderante na sociedade e na vida moderna, que ninguém consegue mais viver sem isso. Eu não atribuiria a questão de ser artificial não ser verdadeiro. Não é isso. É porque a conotação do artificial que eu aprendi era de algo que não tinha valor, não podia substituir. Não, hoje o artificial está tomando. E pasme, lá na Alemanha, na igreja, no país do meu irmão Tim, fizeram um culto com a inteligência artificial. O culto foi dirigido pela inteligência artificial. Muita gente quer substituir. Agora, se eu colocar aqui um monte de plantas, um monte de flores, e soltar um beija-flor no meio das plantas artificiais e naturais, ela não vai se confundir. Porque a planta real, natural, vai exalar o aroma, o odor. O Espírito Santo sabe o que é artificial e o que é real. Ele sabe, então ele está procurando, ele está dizendo: sabe qual é o seu problema nesse mundo moderno? Versículo 16, é que você categoricamente é morno, e morno você não é frio, e você não é quente, você é morno. Então consequentemente eu não consigo te tragar, eu não consigo te engolir. É o próprio Deus, Jesus Cristo, dono da igreja, dizendo: você vai ter que mudar a sua direção de vida, ou você esquenta, ou você congela de uma vez. Pastor, o que é um cidadão morno? Cidadão morno é aquele que o Titanic está afundando e ele ainda está cantando a música. Mais perto quer estar. Teve alguém, e a história do Titanic, tiveram pessoas que não aproveitaram o bote por não acreditar que o Titanic poderia afundar. Porque a frase de efeito, ele é infundável. Ele não tem como afundar. Então todo mundo acreditou. Teve gente na reportagem, no documentário, que disseram: vamos, corre, desce. E alguém disse: não, vou ficar aqui. Aqui o clima está muito bom. E o morno, ele é o conformado com a vida. É as pessoas que se acostumam, ele acaba aceitando a vida meia boca, a vida do jeito que é. Não, eu não vou me preocupar, eu não vou esquentar com nada, porque eu vou cantar o samba do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o que Deus quer é que tu tenha reação, proatividade, é que você reaja diante do marasmo da situação e você esquenta. Talvez eu esteja pregando para alguém que está em casa, morno, e numa chuva dessa, não vem mesmo para a igreja. Sabe de uma coisa? Porque hoje nós estamos numa época em que a facilidade, temos o telão, hoje faz o seguinte: não deu tempo, eu assisto em casa, mas ele assiste em casa, e ele assiste o culto de casa, mas o culto que ele assiste em casa não é tão interessante como aqui, porque a igreja, ela é um organismo vivo, nós precisamos interagir, ter comunhão, porque quando nós estamos reunidos, acontece o que o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso.
Esse óleo que acende a candeia não era o mesmo óleo da unção. Mas o óleo da unção, quando descia sobre a cabeça do sacerdote, que passava na sua face, que descia pela barba, que ia pelo seu vestido até a orla, ele está dizendo o seguinte: a unção, quando você está na união com o Senhor, na igreja, ali o Senhor ordena, ali a renovação do orvalho, ali o Senhor ordena a bênção, ali há critério diferente. Você vem para a igreja de um jeito, mas sai de outro. Foi aqui, minha filha, nos maiores embates da vida que aqui cheguei. E que enfrentei os maiores pesadelos. Mas quando chego na casa de meu Deus, sou fortalecido. 17. Como diz, agora além do morno, ele é consciente de que uma cidade rica. Foi Laodiceia que, embora Colosso e Éfeso sofrendo terremotos, não se reconstruíram. Era uma cidade tão rica que os moradores da cidade de Laodiceia reconstruíram a cidade. Era uma cidade que tinha a concentração da indústria, de construir, de fazer, de fabricar roupas. Tinha duas coisas lá, também a medicina, oftalmologista, fazia um colírio especial para as pessoas que tinham deficiência na vista, além da roupa, da moda da época. Eles eram ricos. Eles não precisaram construir a cidade com dinheiro público, eles construíram com aquilo que eles tinham. Essa foi a sensação que eu tive quando estava na América, há cerca de 2 semanas atrás. Sabe aquele sentimento do indivíduo entrar dentro do carro e dizer assim: ó, eu estou aqui, estou muito bem, porque lá no Brasil, e aí pastor, e as balas perdidas? Eu digo, rapaz, e lá no seu Rio de Janeiro, como que é? Muita bala? Lá é muita bala. E outro dia eu mandei uma bala Juquinha e disse: se você não falar comigo, eu vou mandar bala. E alguém ficou nervoso e disse: que é isso, pastor? Mas logo depois vinha a foto da bala mesmo. As pessoas estão assustadas. Mas o sentido, o aspecto de conforto, sabe? Fui num condomínio. Parece o paraíso, pastor Diogo. Paraíso. Lagozinho cedo, para você correr, entendeu? Ninguém na rua, parece que todo mundo foi arrebatado, só você ficou ali. Eu digo, essa vida deve ser muito chata. Porque é um lago. Eles fazem isso, lago na propriedade assim, um lago grande. Eu estava lá em São Francisco, na Califórnia, resolvi dar uma volta com meu cunhado e andamos em volta da lagoa. Eu vi só 2 pessoas andando para lá e para cá, fiquei pensando, nada agitado, sabe, como aqui, buzina, moto, aquelas coisas, tudo tranquilo. Então essa comodidade da vida nos dá uma sensação de bem-estar, de que você é o poderoso, de que você está por cima, mas ele está olhando para você por outro ângulo. Aquele que te conhece, conhece não pela estampa, te conhece não pelas coisas, te conhece por aquilo que de fato está dentro de você. Eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E sabes que aí ele diz: você está dizendo que tem tudo? Você está dizendo que tem tudo, mas você não sabe. Aí diz: não sabes que és um desgraçado. Eu achei essa palavra tão feia, pastor Diogo. Eu ouvi um pregador falando desgraçado. Eu falei: puxa vida, ele está xingando em cima do púlpito. Mas o desgraçado é o sem graça. Entendeu? O indivíduo que está sem graça, sem a graça de Deus, ele se torna um desgraçado. E a graça de Deus tem que estar, e ele não está falando isso, não é com o incrédulo, ele está falando isso para uma igreja. E tem muito lugar que a graça de Deus já não está mais. Eu preciso fazer os meus movimentos para atrair pessoas. E pasme vocês, existe hoje até franquia de igreja, existe até cliente de igreja, mas igreja não tem cliente, não tem franquia. Igreja é corpo, é organismo. Igreja onde tem ovelha, igreja onde Jesus
Tem culto, meu filho, que tem que ter meta financeira. Tem que ter uma meta financeira. Esse culto hoje tem que gerar X. Esse culto hoje, o pastor se prepara didaticamente, o líder se prepara para convencer, para arrancar de você aquilo que você tem, o que não tem. E pasme vocês, eu estava no monte orando, quando um pastor desses, de uma certa denominação, chegou para mim e disse: pastor, eu estou vendo o senhor orar, eu quero pedir perdão. Eu digo: sim, mas pedir perdão por quê? Deixa eu lhe dizer, eu dirigi uma igreja e foi colocado uma meta financeira, e nós tínhamos que bater a meta. De repente uma senhorinha levantou de lá e disse: eu quero dar uma oferta, mas eu não tenho. E aí eu disse: se a senhora não tem, está tudo bem. Não, espera aí, no próximo culto o senhor vai ver. Ela pegou a janela que ela tinha comprado nova, arrancou da parede e disse: eu não tenho dinheiro, mas eu trouxe a janela de alumínio que eu coloquei, e eu queria lhe dar como oferta. E eu disse: o que é que você fez com a janela? Eu vendi. Mas a minha consciência, como que aquela pobre viúva, com aquelas palavras de persuasão, consegui tirar dela a última coisa que lhe restou, uma janela nova que ela colocou no barraquinho dela. Ele disse: eu sinto que Deus está me cobrando, eu sinto que a mão de Deus está pesando sobre mim, e eu quero que o senhor ore por mim, que eu quero pedir perdão. Paulo disse que nos últimos dias muitos fariam negócios. Igreja não é para fazer negócio. Igreja não é uma empresa. Igreja é um corpo. Igreja é o lugar onde Jesus tem que falar. Isso é muito sério. Aleluia. É tão bom poder deitar no travesseiro, tem um carro KXV 4C82. É alguém que está aqui? Por favor. QXV4C82. Pode pedir para rebocar. Que é alguém que para um carro na frente da garagem, quer ser rebocado. Que Deus o guarde e faça ele pagar lá no Detran. Amém, igreja? Eu estou pensando que o Jesus Cristo, nada tenho falta, és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho que de mim compres ouro provado. Eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Quem quer ficar rico aí? Olha, deixa eu perguntar. Quem quer ficar cheio de dívida com boleto para pagar na segunda-feira, levante a mão aí. Quem quer ficar rico? Deixa eu te dar uma boa notícia, pastor Diogo. O senhor que não levantou a mão. 2 estrelas se fundiram. Recentemente houve uma descoberta. E essa descoberta dessas 2 estrelas que se chocaram, produziram 1 tonelada de ouro. Está no espaço. Está no universo. Se chocaram e o que sobrou foi muito ouro. Então, eu quero dar uma notícia. De repente, pode cair uma barra de ouro. Isso é só para alegrar você. O maior ouro, o maior tesouro você já tem. Ou você acha que depois de uma mensagem dessa, eu vou dizer para você que Deus quer que você te fazer riquinho? Não, Deus tem coisa mais além. A maior riqueza você já tem, é o poder, é a graça de Deus sobre a sua vida. E Ele está dizendo: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que tu vejas. Deus vai renovar a tua visão. Versículo 19, para a gente ouvir a banda. Repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora vem o mais sério. O mais sério que eu ouvi. No final do apelo dizia: eis que estou à porta e bato. Toda hora que o pregador da Assembleia de Deus vai fazer o apelo, e canta:
cantava-se um hino. Ao findar o labor desta vida. Meu amigo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei no seu coração. Ele se hará comigo. Não, isso não é apelo para pecador, isso é para uma igreja que deixou o dono da igreja do lado de fora. E quando eu me referia sobre igrejas problemáticas, é que hoje há um segmento. Eu passei lá em São Gonçalo, ontem disse para um pastor, no shopping de São Gonçalo, naquela avenida, eu contei 60 igrejas. 1, 2, 3, fui contando. Eu disse, o problema desse pessoal não é nem igreja, nem evangelho. Sabe qual é o problema desse pessoal? É que eles não entendem como é que pode uma igreja, eu vou abrir uma igreja ao lado da outra, se prega o mesmo evangelho. Então qual é a finalidade? Jesus está dizendo, estão expulsando o dono da igreja, e ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Você é a igreja, você não pode deixar Jesus do lado de fora, ele tem que estar dentro de você. Sua voz. Cantares capítulo 5. Há um episódio semelhante num poema de amor. Diz assim, Cantares 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz de quem? Que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Versículo 3. Eu já despiz as minhas vestes, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar? Isso é um poema. É um poema para mostrar, voltando ao Apocalipse, para dizer o seguinte, que o mestre, de forma amorosa, ele não arrebenta a porta, ele não mete o pé na porta, eu sou Jesus, não, está se tratando de igreja. Existe a lei da reciprocidade. Ele não é nenhum estranho. O hino que canta, essa casa é tua, nós preparamos ela para você, pode entrar, é um equívoco. É um equívoco. Ei, nós te convidamos, venha. Então, peraí, ele não é o dono da igreja? Se ele é o dono da igreja, não sou eu que estou convidando, ele toma o teu lugar. É diferente. Hoje, na ideia do humanismo, é como se Deus, é como se Jesus precisasse de mim. E nós estamos vivendo essa época em que o homem parece ser mais interessante, em que as pessoas querem ressignificar a Bíblia. Não interpreta dessa forma, é tudo cafona. Nós vamos precisar reeditar, é mentira do diabo. A palavra de Deus passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que a igreja precisa é que ela ficou surda. E aí um rapaz, noivo de uma moça, para uma terra longínqua, liga então para o pai e diz, pai, eu quero que o senhor conheça a minha noiva. Sim, meu filho, a sua noiva é da nossa parentela? Não, pai, ela é uma estrangeira. Como assim estrangeira, meu filho? A minha noiva que pretendo apresentar para o senhor, neste momento parece que ela tem um problema na fala, ela tem problema na dicção, ela tenta falar, mas às vezes não consegue. Meu filho, você vai casar com uma mulher que tem problema na fala? Pai, mas eu a amo, eu a escolhi. Tá bom, filho, se você a escolheu e a ama, eu como pai, mas tem um outro problema, ela tem um problema de surdez. Mas meu filho, ela tem problema na fala e também é surda. É, pai, mas eu a amo do jeito que é. Meu filho, se você a ama, mesmo com a deficiência na voz, mesmo com surdez, tem um outro problema, pai, ela também é cega. O que? Meu filho, não, aí você está apelando, não pode,
essa noiva, essa aqui vai ser tua mulher. Como que pode? Ela não fala, não escuta e não vê. Pai, mas eu a amo a si mesmo. Tem um outro problema, pai. Qual o problema, meu filho? Ela está paralítica. O que, meu filho? Como é que tu vai casar com uma pessoa que está paralítica, que é cega, que é muda, que é surda? Só falta você me falar que ela... Pois é, pai. Está leprosa. O quê? Leprosa. Mas eu a amo, pai. Eu a amo. E eu estou trabalhando para lhe apresentar ela da melhor forma. Aí você diz, que historinha é essa? Essa noiva, muitas vezes sou eu e você, que estamos surdo, cego, mudo, aleijado e até leproso. Mas o noivo Jesus não desiste. Ele bate na porta, diz, eu quero. Eu estou interessado em você do jeito que você é. Eu não passei pelo que passei para te perder. Ele não vai te perder. Eis que estou à porta e bato. Pode vir a banda. Aleluia. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que é que o Espírito está dizendo? Com a voz de muitas águas. O que é que ele está dizendo? Está dizendo para você algo muito, muito simples. Você quer continuar como está ou você deseja mudar a vida? O que é que você espera? O que é que você deseja para a sua vida? Se coloque em pé. Enquanto a banda aqui se prepara para cantar mais um louvor, eu quero convidar você, que em algum momento se tornou, está difícil ouvir essa voz. Teve um homem que queria ouvir a voz de Deus, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu ouvir a voz, ele era ungido do Senhor. E por não conseguir ouvir a voz, ele então contratou uma feiticeira. Deus havia o rejeitado de tal forma, porque quando Deus não fala, o problema não é quando Deus não fala tão somente, o problema é quando eu não quero ouvir a voz de Deus. É quando tudo que Deus fala, eu coloco no senso comum. Não faz muita diferença. Se você deseja vir para o altar, esse é o teu momento. Vem porque a voz de muitas águas quer impactar a sua vida. Esse é o teu momento. Pastor, eu preciso estar no altar. O altar só te abençoa. Sai do teu lugar e vem. Enquanto a banda está cantando, enquanto a banda está louvando, estará louvando ao Senhor. Esse é o teu momento. O apelo é para a igreja, é para os crentes, é para todos aqueles que entenderam e compreenderam a voz do Senhor. Saia do teu lugar e venha, que vamos orar por você. Meus pedaços, meu fardo e meu fracasso levou sobre si. Fiz
fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me doou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Juntaste meus pedaços, o meu fardo e o meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo, diz para mim. O Espírito Santo está dizendo para você do que eu preciso. Não é a letra, não diz assim. Espírito Santo diz para mim o que fazer. Talvez essa é a oração que eu e você precisamos fazer. Espírito Santo, diz para mim. Quem aqui está afastado da igreja que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui afastado da casa do Senhor? Pastor, eu não sou evangélico, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou sentindo no coração que tem mais pessoas para virem aqui. Eu quero que... A irmã eu ia chamar Franciele, mas é Fran. Repete esse coro de novo. Espírito Santo, Vamos lá, louvor. diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar? Peraí. O Espírito Santo diz, mas
crucificar meu eu. Eu estou muito vivo para isso. Sou muito novo. Tenho muitas coisas. Como abrir mão de mim mesmo? Como disse ontem a pregadora, é preciso ter orgulho próprio. Não tem orgulho próprio, tem domínio próprio. Diga, no lugar do orgulho próprio, diga: eu preciso ter o domínio próprio. Porque o problema é que eu tenho orgulho próprio. E se eu tenho orgulho próprio, não vale o que você pensa, vale o que eu quero. Porque se eu quero, é o meu orgulho. Sou eu que tenho que passar. Eu tenho que mostrar. E algumas coisas foram ensinadas errado. Então, domínio próprio. Suportar, superar. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Espírito Santo, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor nosso Deus, temos escutado uma boa música, temos parado para ouvir a Tua palavra, que não nos foi cansativa, mas que nos confronta quanto àquilo que somos, quanto àquilo que temos, quanto àquilo que queremos ser na Tua presença. Porque todo momento há uma batalha, uma luta. E o nosso maior desafio é não perder a singeleza como igreja e ficarmos cristãos mornos dentro da tua casa, em que não há um estado de frieza, nem alguém quente, mas alguém morno, sem vida, sem sentido. Uma vida religiosa neutralizada e engessada pelo pecado. Em nome do Senhor Jesus, queremos romper com toda a tirania do inferno e dizer que, como igreja, nós nos levantamos em Deus para vencer toda a batalha, porque na casa de Deus o que prevalece é a tua presença. Não vale meu eu, meu orgulho, minha vaidade. O que vale é o teu espírito aqui. Portanto, Deus, quero colocar diante de ti essas vidas que se propuseram a vir diante do altar. Tu conheces a oração e o coração de cada uma delas. Portanto, eu as entrego a ti. Eu coloco diante do Senhor a vida do ministério de louvor desta igreja, também o ministério de louvor Sarando a Terra Ferida, do meu amigo pastor Vanderlei Prata. Meu Deus, que a fusão do teu Espírito venha sobre nós, e que diante dos desafios que temos, o Senhor é grande para mover o sobrenatural e fazer milagres, em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos diante do extraordinário, do domingo do extraordinário de Deus. Faz o teu extraordinário na vida desta pessoa, porque ela não pode, ele não pode continuar sendo alguém apagado ou neutralizado. Manifesta o teu extraordinário na vida dele ou dela, em nome de Jesus. Se você quer o extraordinário de Deus na tua vida, grita para Deus nesta hora, pede a Deus nesta hora, porque Ele vai fazer, no nome
do Senhor Jesus. Dê glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir o louvor com o ministério de louvor e já vamos terminar agradecendo a Deus ao Sarando a Terra Ferida. Vocês são brilhantes, são abençoados. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos ouvir pastor Ezequiel no final, ore da bênção apostólica. Aleluia. Este é o culto de agradecer ao Senhor e nós não poderíamos deixar de cantar esta canção. Te agradeço por tudo que o Senhor tens feito, Senhor Jesus. Te agradecemos pelos teus feitos aqui. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por este culto, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que nos confronta, nos transforma, nos cura. E agora leva o teu povo, Pai, debaixo das tuas mãos de poder, livrando e guardando de todo mal. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda de Jesus, e todos digam: diz amém.